Deus, meu Pai, queremos te adorar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. A casa é sua, Senhor. O Senhor possa, meu Deus, estar usando o teu filho, meu Deus, para falar com a tua igreja, Senhor. Venha derramar, Senhor, do alto do céu, uma unção, Senhor, um óleo, Pai, um azeite, que possa ser, meu Deus, de instrumento dentro do teu filho, Pai. Dê autoridade, meu Deus, dê poder, meu Pai. Dê, meu Deus, em nome de Jesus, revelação da tua palavra para o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Salve, meu papai do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, glória a Deus, muito feliz estar na casa do Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, esta missa na sua poderosa palavra, Jesus, junto com a família. Essa noite vamos orar e interceder pela nossa família. E o pastor mencionou desde ontem sobre esse culto, culto dos domingos, culto com a família. Eu fui ler a Bíblia, o Senhor me deu essa palavra, uma palavra que fala sobre a família que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Abra sua Bíblia, no livro de Provérbios de número 31. Amém? Em nome de Jesus. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Provérbios, capítulo número 31. Amém? Em nome de Jesus. O título da minha Bíblia diz: os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. Amém? Glória a Deus. O verso número diz assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como ao filho do meu ventre, e como ao filho das minhas promessas. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam dos estatutos e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargos do espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Amém? Glória a Deus, palavra que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, estamos felizes e alegres na presença de Deus. Irmãos, essa palavra de Provérbios, livro de Provérbios de Salomão, do rei Salomão, o que o Senhor colocou no meu coração quando eu li essa palavra? E aqui fala sobre os conselhos de uma mãe a um rei, ou seja, de uma mãe a um filho. E como todas as mães sabem, as mães elas amam muito os seus filhos e elas dão conselhos. As mães que são crentes, que são evangélicos, que servem ao Senhor, quais são os conselhos que elas passam para os seus filhos? Elas passam os conselhos segundo a palavra de Deus, não é verdade? E aqui tem essa mãe, aqui tem esse rei. Esse rei, a Bíblia vai dizer, os eruditos, né, igual o pastor fala, uma palavra muito bonita, né, as pessoas que estudam muito a Bíblia, que ele era rei de Masa. E ele era esse rei, e a sua mãe, ela vem ali para advertir e dar uns conselhos ao seu filho de como ele deveria governar, né, governar o povo. Ele dá conselhos para ele julgar o povo retamente. E ali aquela mãe, ela vai dar aqueles conselhos ao seu filho, né? E não é diferente do dia de hoje. Como eu falei, as mães que são evangélicas, que são os crentes, passam à frente com seus filhos conselhos segundo a palavra de Deus. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei da minha infância, né? Quando eu morava no Diamante do Norte. E o que me chamou muita atenção nesse versículo primeiro fala as palavras do rei Lemuel e fala a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Olha só o que a Bíblia diz, que a mãe passa para ele e fala
filho dele. Olha que interessante. E entrou no meu coração isso aqui, por quê? Na minha juventude, quando eu era bem novinho, 10, 12 anos mais ou menos, eu sempre pedi as coisas para minha mãe. Mãe, eu posso ir em tal lugar? E quando minha mãe, ela ouvia, e ela via que aquele lugar que talvez eu iria, talvez poderia me trazer um perigo, a minha mãe falava assim, não vai. Mas eu era muito desobediente, o que eu fazia? Eu pegava e ia. Eu desobedecia minha mãe, porque ela sabia que era bom para mim. Eu nessa prova me lembrei que uma vez que eu pedi para minha mãe para ir no rio. E minha mãe falou assim, não vai no rio, porque é perigoso você se afogar lá, você não sabe nadar. E eu peguei e falei para ela, tá bom, não vou. Só que daí eu saí e fui lá. Foi eu e o primo meu. Nós chegamos naquele lugar, ele estava ali. E naquela situação, quase que um primo meu, ele vem a se afogar. Ou seja, a minha mãe estava errada? Não estava. Ela sabia que eu não podia, que eu não sabia nadar. E eu desobedeci a palavra da minha mãe. Aquela palavra que ela me deu, que ela me corrigiu, que ela tentou me ensinar, eu desprezei. E a palavra do Senhor ela vai falar, no verso número 2: como filho meu, e como o filho do meu ventre, e como os filhos da minha promessa. Olha só, o que é um filho para nós? São promessas de Deus em dar nossas vidas, verdade? São promessas que Deus fez na vida da minha vida, na vida de todos aqui que são pais, que são mães. Ou seja, se Deus não deu essa promessa, cabe a nós, pai, cabe a nós, mães, cuidar e zelar através da palavra do Senhor. Não é verdade? E olha só que interessante, quando eu me lembrei dessa palavra, lendo essa palavra, eu me lembrei ali de Salomão, né? Davi, ele reinou por muito tempo, só que chegou um momento que iria ter que ser passado o reino para Salomão. E Davi, como pai, antes dele morrer, sabendo que os tempos dele estavam próximos, o Senhor ia recolher ele chama Salomão e dá conselho para Salomão e depois ele morre. Olha só o que Davi fala. 1 Reis capítulo 2, verso 3 fala: guarda a observância do Senhor para andar no seu caminho e para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, como está escrito na lei de Moisés. É que Davi passa para Salomão, para ele obedecer que o Senhor tinha determinado. Salomão começa a reinar, o começo do seu reinado é muito bom. Ele começa a obedecer, o Senhor aparece para ele, ou seja, ele naquele momento ele começa a seguir aquele conselho que Davi deu a ele e o seu pai passou para ele. Ou seja, Davi estava dando uma observância para ele, uma advertência para ele. Salomão já sabia, mas mesmo assim Davi vai e mais uma vez dá um conselho para ele: fica na presença do Senhor. Mas mais à frente, como os irmãos sabem da história da Bíblia, Salomão ele começa a se desviar. A palavra que Deus na lei tinha dado, que era para Salomão não se casar com mulheres estrangeiras, mulheres de outras nações. E o que Salomão faz? Desobedece a palavra do Senhor. E fala que ele começa a se casar com outras mulheres de outras nações. E essas mulheres de outras nações traz para dentro do reino dele a idolatria. O que acontece? Salomão vai e cai na idolatria. Ou seja, desobedeceu primeiro o conselho do seu pai e o mais importante, a palavra do Senhor. E olha só, duas observâncias que a palavra do Senhor fala sobre Salomão. Primeiro, que as mulheres estranhas perverteram o coração de Salomão, porque desobedeceram, ele deixou essas outras mulheres de outras nações entrar em seu reino. Segundo, ele fala que o coração de Salomão não era mais perfeito para com o Senhor. Olha só, agora eu pergunto: qual a culpa de Davi nessa história? Nenhuma. Por quê? Porque ele vai dar o conselho para o seu filho.
e dá um conselho para o seu filho e passa para ele as palavras que o Senhor tem dado. E trazendo para os dias de hoje, qual é o nosso dever como pais? Ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. Não é verdade? Então, se nós fizermos isso, ensinar os nossos filhos, mais para frente, todas essas crianças que estão aqui, o que elas vão ser? Vão ser diáconos, diaconisas, missionários, pastores. Mas Salomão, ele sabia de tudo isso, mas ele decidiu, em algum momento da sua vida, se desviar. Mas Davi, como pai, ele passou e ensinou para Salomão. Amém? E olha só, você está lendo. Se você quiser abrir na sua Bíblia, fique à vontade, irmãos. Efésios capítulo 6, ela vai nos dizer no dia de hoje. Ela fala: e vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Olha só o que a palavra do Senhor dizer. A palavra para a família, para você que é filho, obedeça ao seu papai, obedeça à sua mamãe. E quando o seu papai e a sua mamãe falar algo para você, segundo as palavras de Deus, Ele vai te exortar, que Ele vai te ensinar, que Ele vai te corrigir. Amém? E olha só o que a palavra do Senhor fala: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito sobre a terra. Muitas vezes tem pais, irmão, que eles corrigem os seus filhos, ele faz a parte de cada ele, mas os filhos muitas vezes se desviam. Quantas nós vemos, talvez jovens que perdem a vida? Essa jovem perdeu a vida, foi lá no mundo, fez algo, mas talvez aquele jovem ele escutou do seu pai e da sua mãe conselhos, segundo a palavra do Senhor. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles não são evangélicos, mas eles fizeram conselho. Como eu deveria entrar, como eu deveria sair, como eu deveria agir. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei, porque meus pais me ensinaram. Os pais também ensinam aos seus filhos. Muitas vezes os filhos desobedecem. E aqui fala para honrar os pais, honrar as mães. Amém? Amém. E olha só, verso número 4. E vós, pais, nós falamos para nós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Ou seja, cabe a nós, irmãos, ensinar os nossos filhos. Eu vou contar uma coisa para os irmãos aqui. Meu pastor irmão também não é louco, não. Quando a minha esposa engravidou, eu sempre pegava a Bíblia, eu falava para minha esposa: eu vou ler a Bíblia para ela. Porque dentro da barriga da mãe, a criança ela já ouve o que é falado. Então, nós não podemos perder tempo. Por quê? O inimigo não perde tempo. Então, por que eu vou perder tempo em ensinar a minha filha? Não é verdade? E eu pegava a Bíblia e lia e falava: ó, o papai vai ler aqui em Mateus tal, e lia todas as noites, eu pegava a Bíblia e lia, porque é algo, irmão, que vai ser para mim. Essa responsabilidade de passar para ela as palavras do Senhor, de ensinar o caminho para ela, vai ser exclusiva minha e da minha esposa. Não vou poder terceirizar para a sua irmã, cara. Você ensina a minha menina. A responsabilidade minha, não é verdade? Eu pego na mãozinha dela e falo assim para ela: vamos orar aqui com a mamãe e com o papai. Por quê, irmão? Talvez ela não entenda naquele momento. Pequenininha, tem 22 dias. Mas eu pego a mãozinha dela e falo assim: vem aqui orar com o papai e vem aqui orar com a mamãe. E eu oro ali junto com ela. Mas um dia ainda ela vai me questionar: por quê? Por que orar? Aí eu vou ter que ensinar. Porque nós estamos orando a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Deus que criou o céu, que criou a terra, que nos dá a vida, que nos dá o nosso mantimento, que nos dá a nossa roupa, que nos dá tudo. E
falar para ele, ele fez algo especial pela minha e pela sua vida. Derramou sangue do Calvário. Então, irmãos, essa é uma palavra muito abençoada que Deus colocou no meu coração. Falar de família para nós abençoar. Eu quero dizer aqui que as mães dessa igreja, vocês que são mães, vocês estão de parabéns. Porque as crianças vêm aqui louco, os jovens vêm aqui louco. Essa igreja é uma igreja abençoada, porque ela ensina e passa para as crianças a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, o que essa placa quer dizer, irmãos? Aqui há uma mãe que tinha um filho que era rei, e talvez aquele rei poderia desprezar, mas aquele rei, ela ouviu. Aquele rei ouviu o que aquela mãe disse e governou naquele povo. Nós, dessa mesma maneira, nós governar a nossa vida tem que ser segundo as palavras do Senhor. Amém? Que essa palavra não possa ter falado no seu coração, ela tem muito no meu coração. Como o pastor falou aqui sobre esse trabalho de família, estava diferenciado. O Senhor me fez adentrar a Bíblia Sagrada, que Deus me deu essa palavra. Então, você que está aqui, que é pai, que está aqui, que é mãe, ensine o caminho que o seu filho deve andar. E quando lá na frente, ele vai se lembrar e não vai se desviar, porque você ensinou, você fez a sua parte. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no Pai, no Filho, e no Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém?